Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, e eu quero ler com você a partir do verso 32, e nós vamos ler até o capítulo 11, verso de número 6. Hebreus capítulo 10, a partir do verso de número 32. A carta aos Hebreus ela é uma carta muito interessante, porque das cartas do Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, das cartas do Novo Testamento, a carta aos Hebreus é aquela carta que há maior dúvida quanto à autoria dessa carta. Ninguém sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, mas não é discutido de forma alguma o objetivo dessa carta. Essa carta ela foi escrita e direcionada a um grupo de cristãos, a um grupo de judeus que haviam abandonado o judaísmo, haviam se convertido, e este grupo possivelmente não foi um grupo de primeira geração, um grupo que conviveu com Jesus. E agora, após a conversão, eles começam a enfrentar uma série de lutas, uma série de tribulações. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você começou a ter alguns problemas após caminhar com Jesus que você não tinha antes. Aquelas pessoas começam a enfrentar uma série de dificuldades. E ao passo que a corda vai esticando, ao passo que os problemas não vão sendo solucionados, eles começam então a retroceder. Porque quando as coisas não mudam, o nosso impulso natural é voltarmos para aquele lugar da nossa zona de conforto. Você não lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus fora morto, crucificado. Eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado, e eles estão caminhando para Emaús, que quando a coisa aperta, a gente quer correr para lá. Todos nós temos um lugar, uma situação, um tempo na vida, aonde supostamente a vida foi mais tranquila e fomos mais felizes. E quando os desafios do dia a dia se nos apresentam, a gente tem vontade de correr para lá. E quando a gente não pode correr para lá, a gente quer trazer o que está lá para aqui. Eu nunca tive vontade de voltar correndo para o Rio. Até porque a região que eu cresci é uma região de muito conflito. Às vezes a gente acorda 5 horas da manhã, não é com o galo cantando, é com a bala comendo. Você sabe que é isso ali em Vila Isabel, região do Morro do Macaco, o negócio ali é sério também, pesado. Ana Ruth foi lá acompanhar os meus pais. Até o caveirão ela viu, só tinha visto na TV o caveirão, porque ela viu o caveirão passando ao vivo e a cores na frente dela. Então eu nunca tive vontade de voltar para lá. Mas aí, trouxe eles para cá, louvado seja Deus. Estão aqui hoje, bonitinhos eles, irmãos. Vocês vão saber de onde veio essa minha beleza. Entendeu? Toda vez que eu me olho bonito e charmoso e olho para eles dois, eu penso que quem herda não rouba, né? Mas a verdade é que todos nós, às vezes, quando a coisa aperta, tem vontade de voltar. E aqui esses irmãos estavam voltando. A carta aos Hebreus é uma carta que tem como propósito principal encorajar. Do capítulo 1 ao capítulo de número 9, o escritor dos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Jesus. Então ele fala que Jesus é maior que os anjos, maior que a lei de Moisés, que o pacto que Jesus estabeleceu foi superior ao pacto mosaico.
E a partir do capítulo 10 ele diz assim: gente, uma vez que vocês estão na boa, uma vez que vocês estão na melhor das posições, agora vocês precisam tomar algumas atitudes. Agora que vocês entendem quem é Jesus, em quem vocês estão, e se você não entender quem é Jesus e em quem você está perdendo a parte central da vida. Uma vez que você entende quem é Jesus, uma vez que você entende que é nele que você está, agora você precisa tomar algumas atitudes diante das lutas e dificuldades que inevitavelmente se apresentarão. E a palavra de Deus diz assim, verso 32: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco neste tempo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 3 coisas me chamam a atenção neste trecho de texto que nós lemos. Já disse que as coisas se tornaram mais difíceis após a conversão desses irmãos. E o escritor de Hebreus começa falando sobre isso. E ele vai falar, lembre-se dos primeiros dias. Lembre-se do início das coisas. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O escritor Timothy Keller publicou uma obra chamada Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. E ele diz que talvez a grande tragédia dos nossos dias seja que nós interpretamos dor e sofrimento como interrupção e não como parte do processo. De alguma forma, nós transformamos a vida cristã numa versão gospel de Disneyland, numa versão gospel de um playground, aonde vamos nos divertir, aonde vamos ter entretenimento, aonde a vida do cristão é só vitória, aonde por vezes, a oração é compreendida como que um caça-níquel. Você já foi em caça-níquel? Já ia se entregar, né, irmão? Mas dizem os entendidos, disso eu não entendo, que o caça-níquel é mais ou menos assim, você bota uma moeda, aperta um botão e espera um retorno.
E tem gente que acha que a oração é isso, é caça-níquel. Eu botei R$1, vai vir 10. Deus tem que fazer. Então nós, quando enfrentamos uma luta, uma dificuldade, a gente acha que é uma interrupção. A gente acha que o projeto de Deus acabou. A gente acha que a soberania de Deus está questionada. A gente acha que o céu está em crise. E Timothy Keller vai dizer, não, problema não é interrupção. Problema faz parte do processo. Não é à toa que o salmista vai dizer, no Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, para que assim eu aprendesse os teus caminhos. Irmãos, quantas lições eu e você aprendemos em meio às aflições. E aí que o texto continua dizendo que aqueles irmãos nos primeiros dias, enquanto sofriam, eles não se rendiam. Enquanto eles eram insultados, eles se solidarizavam. Lembravam-se dos presos. A própria palavra suportar, aqui no original, dá a ideia de algo como que uma semente que é lançada na terra, e ainda que você não a veja, ela está produzindo algo bom. Eles suportaram. E o motivo deles não terem jogado a toalha é porque eles sabiam, verso de número 34, que possuíam bens superiores e permanentes. Meu irmão, você precisa crer, como diz a Bíblia no Salmo 27, verso 14, que você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você precisa crer que bondade e misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. Você precisa crer que o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Você precisa crer que aquele que vai ao Senhor, de maneira alguma ele o lançará fora. Você precisa crer que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa crer que ainda que você seja lançado numa fornalha aquecida 7 vezes mais, lá o Senhor encontrar-se-á com você. Você precisa crer que ainda que você esteja na cova dos leões, Deus é poderoso para botar o leão para jejuar. E se nada der certo aqui, porque nós não esperamos em Deus somente para essa vida, nós temos a certeza de que habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, tudo aqui vai passar. Nós perdemos visão do céu. Você que é da igreja há mais de 20 anos, a gente cantava mais sobre o céu. A gente tinha até medo. Tinha um LP chamado A Última Trombeta, meu pai tinha. Nossa, que medo eu tinha desse LP. Quando cantava aquela música, o mercado está vazio, Luiz de Carvalho, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Aí tinha uma parte que dizia assim, né? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta e não sei mais o que. Eu falava, Jesus, o que é isso? E aí o povo botava um adesivo no carro que dizia assim, em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. Lembra disso? Os crentes já fazem tanta caca no trânsito, ainda coloca esse adesivo, ainda vão fazer mais uma no dia do arrebatamento. Eu morria de medo disso. Entendeu? O rei está voltando. Eu lembro que um dia estourou um transformador, lá onde eu morava, estourou um transformador, foi um clarão em toda a região. Um domingo à tarde, irmãos, eu fui para debaixo da cama, eu orei, eu confessei tanto pecado, até os que eu não tinha cometido ainda. Jesus está voltando, e se ele voltar, eu estou lenhado. A igreja sobe e eu fico. Então Jesus, é isso, é aquilo, Espírito Santo, vai trazendo à memória os pecados para eu poder ficar com a ficha limpa. Mas a gente cantar, a gente tinha uma expectativa do céu.
A gente cantava, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. A gente cantava Maranata. Como é que era naquela música Maranata? Essa nem você lembra, nem eu. Esqueci agora aqui, ó. Mas já cantei demais. Vamos voltar para o texto. A gente tinha uma expectativa. E hoje, segundo Max Lucado, nós queremos tudo, menos que o Senhor retorne. Ele começa o seu livro dizendo assim: imagine que eu viaje e diga para minha filha assim, filha, eu vou passar, hoje é segunda, eu ia passar a semana inteira fora, só iria voltar no domingo. Mas eu tenho tanta saudade de você que eu vou voltar na sexta. E minha filha dissesse para mim assim, não pai, volta na segunda, porque sábado e domingo eu tenho uma festa. Então, eu não posso perder essa festa. O povo da década de 70, 80, são os embalos de sábado à noite. Ou, o povo dos anos 90, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então, volta só na segunda. Bem, como é que você se sentiria como pai, como mãe, se seu filho falasse assim, não volta agora não, viaja mais um pouquinho? Bem, a gente fala isso com o Senhor quase todos os dias. Ah, Jesus voltar agora? Tem que casar primeiro. Eu lembro que na igreja que eu fui criado, uma vez a gente estava numa aula, e a professora falando da volta de Jesus, e uma menina perguntou assim, e quem não casou, como é que vai ser? Ah, é preocupação. E aí a professora abriu lá em Apocalipse e falou assim, lá no céu vai ter um lugar para quem não tocou em mulher, só para os virgens ficarem de branco. Um amigo meu falou assim, para esse lugar eu não quero ir. Quem quiser que vá, para esse lugar eu não vou. Hashtag não volta Jesus. Nós perdemos, irmãos, noção. Nós somos tão tocados pelo tangível, que nós estamos perdendo noção do intangível. Das coisas que os nossos sentidos não podem perceber. Aquilo que a gente não pode tocar, ouvir, degustar, sabe? Inalar, ver. Existem, irmãos, para nós, na caminhada da vida, eu não estou falando só do céu, mas eu estou falando também dessa nossa peregrinação aqui na terra. Existem em Deus bens superiores e permanentes. Se a sua vida for pautada por bens inferiores e transitórios, você não vai aguentar as pancadas da vida. Você só consegue ficar firme se você redescobrir os tesouros superiores e permanentes. E eu não estou falando só sobre do outro lado. A vida eterna, irmãos, não é algo que nós vamos experimentar quando nós morrermos. A vida eterna é algo que começa aqui. É saber que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Saber que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saber que eu posso cair, mas há um Deus que me levanta e que me põe de pé. Saber que se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou caminhar na direção. Saber que eu tenho um Deus que dá força ao cansado e aumenta as forças àquele que não tem nenhum vigor, são bens superiores e permanentes. Segunda coisa, não tome decisões definitivas a partir de situações transitórias. O texto vai dizer assim, verso 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
ela será ricamente recompensada. Verso 35. Verso de número 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Verso 37 diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Outras versões diz: virá e não tardará. Na terça-feira eu dizia que o seu chamado precisa ser superior, precisa falar mais alto do que as circunstâncias que você vive. E às vezes, irmãos, nós, por conta de situações transitórias, tomamos decisões que são irreversíveis. Por conta de momentos e de pressões que estamos vivendo, nós damos um passo que depois não tem mais como corrigir, não tem mais como ajeitar. Por isso eu queria dizer algo a você: não abra mão da sua confiança. Por vezes eu já ouvi pessoas dizendo para mim assim: pastor, cansei de confiar em Deus, cansei de esperar em Deus. Por vezes já ouvi pessoas dizendo para mim: eu dei um prazo para Deus. Não é? Esse está podendo, hein? Esse está podendo. Me lembra aquela história do dia que o Papa Francisco quis dirigir e saiu em Roma em alta velocidade, pediu para o motorista: deixa eu dirigir. Passou a mais de 120 por hora num sinal, o guarda mandou encostar. Quando baixou o vidro, viu que era o Papa Francisco, ele olhou e voltou. Aí o colega policial falou assim: o que foi? O que tinha naquele carro? De quem era o carro? Ele falou: olha, de quem era eu não sei, eu só sei que o motorista era o Papa, eu não quero nem saber quem estava no banco de trás. Se o Papa está dirigindo, eu não quero saber quem está lá. Pode ir embora. Pode ir embora. Irmãos, às vezes, você que está dando prazo para Deus, você está podendo, hein? Eu não quero nem saber quem está no banco de trás, porque você é o cara. Eu não estou dizendo que você não pode estabelecer um propósito com Deus. Você pode, mas com humildade. Sabendo que o tempo é do Senhor, tá? Nada de querer encostar Deus contra a parede. Porque Ele não vai para as cordas, você vai sozinho. Então, não abra mão da sua confiança. Está demorando? Continue confiando. As coisas não estão acontecendo? Continue acreditando. Continue dependendo. Não abra mão da sua confiança, diz o verso 35, porque ela será ricamente recompensada. Eu não sei aqui quantos podem dizer amém para isso, mas se essa é a verdade da sua vida, eu queria que você respondesse com um amém. Vale a pena confiar em Deus, amém, gente? A nossa confiança é ricamente recompensada. Desiste não. Desiste não. Abra mão de tudo, mas não abra mão de Deus. Abra mão. Pode abrir mão. Você pode abrir mão de relacionamentos que estão te fazendo mal, você pode abrir mão de negócios que estão te desviando do caminho, você pode abrir mão de um bom negócio que aparentemente vai deixar você no prejuízo, você pode abrir mão, você só não pode abrir mão de Deus, porque a sua e a minha confiança serão grandemente recompensadas. Eu gosto de uma expressão que tem no Salmo 34, Salmo 34, ele diz algo muito interessante. No verso de número, quando a gente vai falar assim, no verso de número que eu também não sei, tá? Aí eu vou ganhando tempo. No Salmo 34, no verso de número 5, diz assim:
Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. A versão que eu decorei quando criança dizia assim: olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Não abra mão da sua confiança. Ela será grandemente recompensada. Mas deixa eu falar uma última coisa aqui com você. A palavra de Deus diz assim, no verso de número 6 do capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Algumas frases surgem nos nossos dias e vão ganhando, algumas expressões vão ganhando espaço. Quem nunca ouviu a famosa expressão fé, foco e força? É isso? Ou é foco, força e fé? Foco, força e fé. A gente bota na camisa, faz o hashtag e vão para cima. Outros usam a famosa frase da música: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E conquanto eu acho essas expressões interessantes, na maioria das vezes eu acho que essas expressões apenas refletem fé na fé. A maioria das pessoas acham que fé é imaginar um futuro desejável e achar que Deus está comprometido em realizá-lo. Que fé é otimismo. E Rubem Alves dizia que a diferença entre fé e otimismo é que a fé, enquanto o otimismo depende das questões externas, a fé, ela floresce a despeito dos problemas externos. O otimismo acontece quando o verão está do lado de fora. A fé é mesmo quando há um inverno desolador do lado de dentro, a alma permanece primaveril. E ele dizia: otimismo é filho da terra, a fé é filha do céu. Não é fé na fé. E aí no versículo 1, o autor vai dizer assim que fé é convicção, certeza do que eu espero e prova daquilo que eu não vejo. Certeza do que eu espero e prova do que eu não vejo. E eu quero dizer a você que a certeza do que eu espero não está baseado nas minhas circunstâncias pessoais. A certeza do que eu espero não está enraizada nas minhas conclusões, nas minhas concepções, nos meus sonhos, nos meus delírios, nas minhas viagens. Mas a certeza do que eu espero está baseada naquilo que o Deus que não pode mentir declarou na sua palavra. Irmãos, minha mãe está aqui e eu já falei algumas vezes aqui do pai dela, meu avô, seu Zé Ribeiro. Depois que vovó morreu, vovô foi morar com a gente. E meu avô, com o passar dos anos, ele ficou assim, bem desorientado, muito. Não falava lé com cré. Estou falando mal do seu pai não, tá, mãe? Que é meu avô também, então está em casa. E se a senhora quiser brigar comigo, não vai brigar aqui, porque roupa suja se lava em... livro do profeta Heresias, capítulo 7, verso de número 18. Então, a gente resolve isso depois. E longe
De todo mundo, eu e a senhora só. Mas vovô estava bem atrapalhado. Bem atrapalhado. Mas havia um texto que meu avô dizia, até o dia de sua morte. Salmo 37, verso 25. Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu posso passar o aperto que for, mas eu sou a descendência de um homem justo. E eu sei que, como diz a palavra, a descendência de um justo não vai mendigar o pão. Que legado de fé nós podemos deixar para os nossos filhos? Tereza, Ivan, me fugiu o nome agora, fiquei tão alegre. Fiquei alegre de ver a Adilene. Vou até confessar, você estava com uma bolsa cheia de caju, eu dei uma olhada no caju, falei, nossa, que caju bonito. Te deu, foi? Rapaz, eu não vou ser roubado desembargador. Eu não saio da cadeia nunca mais, mas quando eu cheguei, eu olhei o caju, falei, rapaz, que caju bonito. Mas, deixa eu até refazer a fala, caju feio. Deus o livre. Mas deixa eu falar uma coisa aqui com vocês três. Vocês três colhem frutos que vocês nunca plantaram. Porque vocês são descendência de um justo. De um homem chamado José Tavares de Souza. O compromisso com Deus que aquele homem teve, até hoje, abençoa a vida de vocês. Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que você faz hoje vai ecoar nas gerações futuras? Eu não tenho fé na fé. Eu não tenho fé no otimismo. Eu não sou da banda do vai dar tudo certo, vocês. Não, irmãos. Mas eu peço a Deus para ser movido por uma convicção das coisas que eu não vejo e uma certeza das coisas que eu espero. Volto a dizer, a vida daqueles primeiros cristãos não foi fácil. A sua vida não será fácil. Mas viva por bens eternos e superiores. Mas viva crendo que você não pode tomar uma decisão eterna, irreversível, em cima de situações passageiras, mas viva crendo nas promessas de Deus. Deus não falha, Deus nunca mentiu, e viva deixando um legado de fé. A Bíblia diz que a herança do justo é abençoada. Viva deixando um legado de fé.